negociar. Usando linhas de tendência, então o que você aprenderá com este vídeo é: primeiro, como desenhá-las corretamente e, segundo, como você pode utilizar as linhas de tendência para encontrar configurações de negociação de alta probabilidade. Então, sem mais delongas, vamos continuar com o vídeo. Antes de mais nada, o que são linhas de tendência? Então as linhas de tendência são simplesmente níveis-chave que são formados em um mercado de tendências, e a razão pela qual as desenhamos é porque, geralmente, quando o preço se aproxima desses níveis-chave, ele pode oferecer você várias oportunidades de negociação de alta taxa de ganho. Por exemplo, em uma estratégia de linha de tendência, existem dois tipos de padrões que podem se formar quando o preço se aproxima de uma linha de tendência. O primeiro padrão é chamado de padrão de continuação, que é formado quando o preço retorna à direção de uma tendência certa depois de atingir uma linha de tendência, e o segundo padrão é o padrão de quebra, que é formado quando o preço rompeu uma linha de tendência, fazendo com que a tendência mudasse de direção. Agora lembre-se, só porque o preço atinge a linha de tendência não garante que uma mudança de tendência ocorrerá. Você precisa usar técnicas adicionais de ação de preço para confirmar sua análise, que discutirei mais adiante no vídeo. Então agora vou mostrar uma maneira simples de desenhar linhas de tendência de maneira eficaz. Uma das perguntas mais comuns que os iniciantes fazem ao desenhar linhas de tendência é se você desenhá-los batendo na ponta do pavio as velas fecham, ou o corpo da vela bem. A resposta é: você quer desenhá-los onde pode te dar o máximo de toques possível. Deixe-me dar um exemplo. Neste gráfico nós vimos uma corrente tendência de alta à medida que os preços fizeram altos e baixos mais altos. Agora, porque esta é uma tendência de alta, significa que você deseja colocar sua linha de tendência abaixo da tendência, então você deseja ajustar a linha de tendência para obter o máximo de toques possível. Agora observe que há alguns pontos que estão sobrepondo a linha de tendência, e até mesmo alguns que não estão tocando a linha de tendência, o que é perfeitamente normal, porque lembre-se de que uma linha de tendência deve ser tratada como uma área geral, assim como suporte e resistência. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Tendência de baixa atual, já que os preços fizeram máximos e mínimos mais baixos, e, como essa é uma tendência de baixa, significa que você deseja colocar sua linha de tendência acima da tendência e novamente ajustá-la para obter o máximo de toques possível. E é simples assim. Agora que você sabe como desenhar linhas de tendência de forma eficaz, é hora de aprofundar como você pode utilizar essas linhas de tendência para encontrar configurações de traço de alta probabilidade. Então primeiro vamos começar com o padrão de continuação, que é um padrão que ocorre quando o preço retorna à direção de uma tendência logo após atingindo uma linha de tendência. Agora lembre-se de que você não pode tomar uma posição imediatamente apenas porque o preço atinge uma linha de tendência. Você precisa usar outras técnicas de ação de preço para confirmar sua análise. E uma boa técnica que você pode usar para confirmar um padrão de continuação é desenhando uma mini linha de tendência logo no pullback. O próximo passo é esperar que o preço confirme o padrão de continuação, esperando que ele saia da mini linha de tendência. Uma vez que o padrão foi confirmado, você assume uma posição de compra. Vamos ver outro exemplo neste gráfico. Identificamos uma tendência de baixa e, portanto, colocamos nossa linha de tendência acima aqui. Enquanto olhamos para o preço atual, identificamos outro possível padrão de continuação. Então a próxima etapa é confirmar o padrão de continuação, desenhando uma mini linha de tendência no pullback. E uma vez o preço estourou, você assume uma posição de venda. Agora outro indicador que também pode ajudá-lo a confirmar um padrão de continuação é o estocástico. Aqui está como a estratégia funciona. Neste gráfico nós identificamos uma tendência de alta atual, e então colocamos nossa linha de tendência abaixo dela. Agora, enquanto olhamos no preço atual, identificamos um possível padrão de continuação à medida que o preço atinge a linha de tendência. Neste ponto, observe que o estocástico está no nível de sobrevenda. Portanto, você deseja utilizar o estocástico para nos ajudar a confirmar o padrão de continuação, esperando que ele cruze de volta ao nível de sobrevenda. Uma vez que o padrão foi confirmado, você assume uma posição de compra. Música. Então vamos ver outro exemplo neste gráfico. Temos outro possível padrão de continuação, pois o preço atinge a linha de tendência enquanto o estocástico está em sobrecompra e, portanto, queremos esperar que o estocástico confirme o padrão de continuação, esperando que ele cruze de volta para o nível de sobrecompra e, uma vez que o padrão foi confirmado, você pega uma posição de célula. Agora movendo-se para o segundo padrão, que é chamado de padrão de rompimento.
Esse padrão se forma quando o preço rompeu uma linha de tendência, fazendo com que a tendência mudasse de direção. Portanto, novamente, você não pode assumir uma posição apenas porque o preço rompeu uma linha de tendência, porque não garante que ocorrerá uma mudança de tendência. Você ainda precisa de confirmação adicional para evitar falsos rompimentos. E uma das maneiras de fazer isso é procurar sinais de perda de impulso. Antes do rompimento, deixe-me dar um exemplo neste gráfico. Podemos ver que o preço está em tendência de alta e então desenhamos nossa linha de tendência. Aqui agora você pode ver que o preço estava fazendo altas mais altas. No entanto, quando olhamos para a última ação de preço, o preço de repente fez uma alta mais baixa. O que isso significa é que os compradores falhou em empurrar o preço para cima, o que é um sinal de perda de impulso. Então, vimos que o preço rompeu a linha de tendência, o que confirma ainda mais a mudança de tendência. Então esta é uma boa oportunidade para assumir uma posição de venda música. Vamos ver outro exemplo. Aqui vimos uma tendência de baixa e então colocamos nossa linha de tendência acima dela. Agora observe que o preço estava fazendo mínimos mais baixos antes de repente ele fez um mínimo mais alto em vez de indicar que uma tendência de queda estava perdendo impulso. Então vimos o preço sair da linha de tendência, o que mais uma vez confirma a mudança de tendência e, portanto, esta é uma boa oportunidade para assumir uma posição de compra. Podemos ver que o preço estava em tendência de alta, já que os preços estavam fazendo altas mais altas. Agora, quando olhamos para a última ação de preço, vimos que o preço falhou em fazer altas mais altas e formou um padrão de topo duplo, indicando uma forte rejeição nesta área, que também é um sinal de perda de impulso. Em seguida, vimos o preço romper a linha de tendência, o que confirma ainda mais a mudança de tendência. Portanto, esta é uma boa oportunidade para assumir uma posição de venda. Vejamos outro exemplo. Coloque uma linha de tendência acima dela, pois os preços estavam caindo, então também notamos o mesmo padrão de dupla rejeição na parte inferior, indicando que há uma forte zona de suporte dentro desta área. Em seguida, vimos o preço romper a linha de tendência, o que novamente confirma a tendência mude para o lado positivo e, portanto, esta é uma boa oportunidade para assumir uma posição de compra. Agora outro indicador que também pode ajudá-lo a confirmar um padrão de quebra de preço é o RSI, mas primeiro precisamos fazer alguns ajustes no indicador para que você queira ir para as configurações do indicador e altere esses dois valores para 50. Agora você terá uma única linha no meio como esta. E a maneira como implementamos o RSI em nossa estratégia é assumindo posições de compra apenas se o RSI estiver acima da linha 50. E apenas tomando posições de célula se o RSI estiver abaixo da linha 50. Então vamos ver esta estratégia em ação neste gráfico. Vimos uma tendência de alta e, portanto, queremos desenhar nossa linha de tendência abaixo aqui. Agora observe que o preço quebrou abaixo da sinalização da linha de tendência, uma possível mudança de tendência. No entanto, você pode ver que o RSI ainda está acima da linha 50 e, portanto, não deseja assumir nenhuma posição, mas precisa esperar que o RSI confirme a mudança de tendência, esperando que ele cruze abaixo dos 50 linha. Uma vez que isso aconteça, você assume uma posição de venda. Então acabei de revelar a você várias estratégias de negociação de linha de tendência que você pode negociar imediatamente agora, e tudo o que peço em troca é que você invista 2 segundos do seu tempo curtindo o vídeo e se inscrevendo. O canal leva literalmente apenas 2 cliques, mas significa muito para mim e você.